A palavra do Senhor se renova a cada dia, e por ela se renovar a cada dia, né? Cada vez que nós nos alimentamos dela, cada vez que nós entramos em contato com a palavra, é como se fosse aquele pão quentinho que você busca lá na padaria manhã cedo, né? Então, aquele pão quentinho que você pega lá na padaria toda manhã, assim é a palavra de Deus. É um pão quentinho que nos chega toda manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? Então a palavra do Senhor também, porque a Bíblia vai falar que ela é viva e eficaz. O texto que eu quero ler está no livro de Lamentações, no capítulo 3 e o verso 21. Diz assim: entretanto disto me recordo, e portanto tenho esperança. Tem uma outra versão que diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Não por menos. Ele foi um profeta que profetizou num período de ruína de Israel, de destruição de Israel. Jeremias foi um profeta que foi muito acusado pessoalmente, foi desacreditado, e o livro de Lamentações, por si só, o nome já diz, né? É uma lamentação de Jeremias por tudo aquilo que foi perdido, pela glória de Israel, pela posição de Israel, pelo seu templo, pelos seus muros, tudo aquilo que havia de esplendor na cidade de Jerusalém. Jeremias se lamenta, Jeremias chora, Jeremias está inconsolável, porque ele presenciou a glória, a magnitude de Jerusalém, e agora ele vê a destruição, né? Cativeiro pós-cativeiro, ele vê Israel e principalmente Judá, né? No capital Jerusalém, em destruição total. Mas o verso que nós lemos, que fala em quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É óbvio que Jeremias estava dizendo, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança de que um dia eu verei Jerusalém novamente reconstruída e o Senhor sendo adorado nessa cidade. O que é interessante é que a memória, você não consegue controlar ela. Você não consegue controlar o seu inconsciente, aquilo que você guarda na memória. Eu geralmente recebo perguntas como: pastor, eu tenho dificuldade de memorizar versículos, como é que eu faço? Por quê? Justamente porque as pessoas não conseguem controlar o que armazenam na sua memória. Diferente de um computador, em que você decide o que você guarda, o que você apaga, o que você manda para a lixeira, o que você apaga definitivamente. A memória não funciona assim. A memória, ela é instigada, e esse registro não depende de nós. Ele é um registro automático, principalmente no nosso inconsciente. É muito comum você ouvir pessoas dizendo: poxa, eu conheço aquele cidadão de algum lugar. Na verdade, ela nunca viu aquela pessoa. Na verdade, o que aconteceu? Ela simplesmente um dia talvez passou ou passa, né, por essa pessoa com frequência, indo para um lugar ou para um trabalho, só que ela não olha diretamente para essa pessoa, mas a sua visão está captando as pessoas que estão à volta, né, captando coisas que ela nem percebe. E isso é armazenado, essas imagens são armazenadas em nosso inconsciente. E esse inconsciente, né, ele é como se fosse um grande arquivo que vai trazendo essas memórias. Às vezes, as memórias que nós lembramos não são boas. Podem ser reações de ansiedade, podem ser momentos de solidão, pode ser um período de insegurança, né? Ou seja, nós não decidimos o que vamos armazenar. Mas é interessante que nós podemos fazer um registro de alguma coisa, né? A gente pode armazenar flores internas ou entulhos de lixo. Depende daquilo que nós vemos. Isso também vai influenciar na nossa memória.
existe uma memória, né, que a ciência vai chamar que é aquela memória de uso contínuo, que é aquela memória que você... né, sabe aquele automático que você faz? Que muitas vezes você levanta, escova os dentes e nem viu o que está fazendo. Essa memória é uma memória que virou um hábito, né? Então, com frequência você tem essa memória sendo utilizada, né? Depois de algum tempo, essa memória ela entra no automático, então você não percebe mais o que você está fazendo, né? Existe aquela memória, né, de coisas do passado, né, de alegrias que você viveu. É muito comum você ver pessoas dizendo: como era bom no tempo antigo, como as coisas eram melhores, né? Memória de coisas que já passaram e não voltam mais, né? Por exemplo, a não ser que você decida por uma vida totalmente sem tecnologia, dificilmente hoje você conseguirá executar muitas atividades do seu dia a dia sem tecnologia, tá? Hoje, para marcar uma consulta, você precisa de um meio eletrônico. Para falar com alguém, você precisa de um equipamento eletrônico, pessoa que está em distância, seja por chamada, seja por mensagem instantânea ou ainda por videochamada. A não ser que você decida, né, você não vai mais voltar para aquele tempo. Decidi virar um ermitão. Não tenho mais celular, não tenho mais tecnologia, não tenho mais nada. Mas são situações e tempos que não voltam mais atrás. Mas o que Jeremias está falando aqui: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Olha o que diz o restante do texto. Disto recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, o que Jeremias está querendo recordar aqui não são os registros de memória totalmente apagados, substituídos, não são os conflitos com as pessoas que nos machucaram, não são aqueles momentos lá de sofrimento, uma crítica, né, ou ainda qualquer outra coisa. Jeremias está querendo lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mesmo com o cenário todo caótico, né, com Israel, né, com cativeiro, os que ficaram em Jerusalém ficaram ali sem nada. Outros que foram levados cativo tanto para a Babilônia, para a Síria. Esses, né, principalmente os mais elitizados e os mais sábios, aqueles que poderiam ser reaproveitados no cativeiro, esses foram levados sim para as cidades, né, que os fizeram cativo. Mas alguns, junto com Jeremias, ficaram ali vendo aquela destruição, vendo aquele caos, vendo o templo destruído, vendo os muros destruídos, vendo as casas destruídas, vendo as pessoas passando fome, né, vendo os seus irmãos, né, seus irmãos israelitas passando necessidade, muitos sem a sua família, sem parte da sua família, porque uma parte foi levada a cativeiro. Então Jeremias está aqui lamentando e chorando, dizendo: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. O que eu quero trazer à memória? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? Ou seja, e elas são a causa de nós não sermos consumidos, né? Que as nossas memórias possam trazer, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Talvez você está findando um 2020 desesperançado. Talvez você está findando um ano em que a tua esperança esvaiu. Mas Paulo vai dizer que a paciência gera perseverança e a perseverança gera a esperança. Então, nós temos que confiar e crer no Senhor e trazer à memória essas coisas que nos trazem esperança. O que podem nos trazer esperança, né? Olha só o que diz Filipenses capítulo 4 e o verso 8. Diz o seguinte:
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Pare de trazer esperança àquilo que te feriu no passado. Pare de trazer a lembrança, melhor dizendo, aquilo que um dia pode ter arruinado a tua história, né? É como a música que nós escutamos no início. Uma nova história Deus tem para mim. E Deus teve para Abraão, né? Esses dias no culto, o Hugo falou sobre Abraão, né? Imagina um senhor de idade, de 75 anos, e recebe um chamado. Sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus tinha uma nova história. Parecia o fim da vida de Abraão, 75 anos, sem filho, né? Aqui no meio dos idólatras, em Ur dos Caldeus. E agora Deus chama Abraão para uma nova história. E a nova história todos nós sabemos qual é, né? Abraão se tornou pai de multidões. Deus tem uma nova história para você. Então, pare de trazer à memória aquelas coisas que te machucam, aquelas coisas que te ferem, aqueles traumas, aquelas dores que o passado te ocasionou. Quando Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ele não para por aí. Ele vai dizer, as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, né? Elas são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. E termina Jeremias esse trecho dizendo, portanto esperarei nele. E ele diz, bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Então que você possa trazer à memória aquilo que te traz esperança. Aquilo que você sabe que pode trazer esperança, que é esperar com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Amém? Pare de trazer à memória dores. Quanto mais você traz à memória, mais você lembra, mais você fortifica. Sabia? A memória trabalha dessa forma. Quanto mais você se lembrar de algo que te machucou no passado, de uma situação que te feriu, de uma pessoa que te magoou, mais aquilo estará vivo na tua mente. Então pare de trazer à memória essas coisas que te trazem dores. Agora traga à memória aquilo que é promessa do Senhor. Aquilo que o Senhor disse, olha, eu esperarei nele, eu confio nele, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Que você tenha uma ótima quarta-feira. Deixa eu dar um bom dia aqui para a Rosângela, para o Moacir. Tem mais gente aqui no Facebook, mas como eu coloco o celular em cima do tablet para transmitir simultaneamente, eu não consigo ver as outras pessoas que entraram, porque eu não consigo rolar a listinha aqui no Facebook, tá? Pelo Instagram, o Alex, a Grazi, o Rufo, né? Grande amigo lá dos Estados Unidos, a Elisa, a Cris, o Jonah, a Maria Oliveira, quem mais apareceu por aqui? A Luciana Prado, o Richard, a Rejane, o Felipe, a Romilda. Bom dia a todos, fiquem na paz que excede todo entendimento e lembre-se, traga à memória aquilo que te traz esperança. Amém? Até amanhã, se o Senhor, nosso Deus, permitir. Um abraço.